Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. No vídeo de hoje eu trago várias dicas para você que fez o projeto de circuito, testou no simulador, aparentemente funcionou 100%, porém na prática não foi bem assim. Já aconteceu com você, né? Fala pra mim. Eu vou mostrar hoje para você algumas dicas bem legais que tendem a evitar esse tipo de problema. A eletrônica é assim mesmo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Vídeo que é um oferecimento da Rindak Componentes. Quer componentes eletrônicos para trazer os seus projetos para a prática? rindakcomponentes.com.br. A Rindak tem seu DNA, esse amor pela eletrônica. Veja e faça o seu cadastro. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Eu fiz aqui uma pequena apresentação para ir citando as dicas para você. Se gostar desse formato, também já deixe seu comentário e deixe seu like aqui embaixo. Começando por circuitos digitais. Circuitos digitais são muito fáceis de simular, você não concorda comigo? Nós montamos aí as portas lógicas, fazemos toda a análise, ligamos aí logic states, logic probes, verificamos apenas os zeros e uns. Então no simulador realmente é tranquilo. Mas muitas vezes você constrói um circuito digital e tem um problema na prática. Geralmente o problema que ocorre nos circuitos digitais é com a própria montagem. Principalmente se você é iniciante, você tende a ter alguns deslizes, por assim dizer, quando está interconectando os pinos. Então qual é a dica que eu dou para você? Conecte todos os circuitos integrados do seu projeto. Conecte as linhas de alimentação primeiro. Conectadas as linhas de alimentação, você pode fazer uma análise prévia, ligando a fonte e vendo se não há um consumo excessivo. Esse é um primeiro ponto, ver se está tudo conectado corretamente. Passou nesse teste, faça as demais ligações seguindo criteriosamente o diagrama esquemático. Então, pino 1 do circuito integrado 1 no pino 3 do 2 e assim por diante. Então você conecta um, conecta outro, mede com o multímetro, continuidade, passou, então vai para o próximo wire. É trabalhoso, é tedioso, às vezes é demorado, dependendo do circuito. Pode levar algumas horas, mas com o tempo você vai criando prática e evitando esse tipo de erro. Especialmente se você faz aí testes na protoboard com circuitos digitais mais complexos. Outra coisa que eu tenho para mostrar para você é que às vezes você tem circuitos diferentes, então circuitos de outras famílias que têm a mesma função lógica. Por exemplo, eu trouxe aqui na prática o exemplo 4001, que tem portas NOR, e o 7402 TTL, que também tem portas NOR. Veja que ele, na terceira porta aqui, corresponde pino a pino. 8, 9, 10, 8, 9, 10. Mas as demais é diferente, ó. São diferentes. Aqui é 1, 2, 3, 4001. 7402 é 2, 3, 1. A outra porta, 5, 6, 4. 4, 5, 6. Aliás, aqui, na realidade, é uma NOR, tá certo? Então, esse desenho aqui é para ser uma NOR. Imagine uma NOR aqui, tá certo? Mas é isso. Aqui 12, 13 e 11, aqui 11, 12 e 13. Portanto, tenha sempre o datasheet em mãos para ter a certeza de que os pinos do circuito integrado estão devidamente mapeados por você. Antes da nossa próxima dica, eu deixo o recado para você que quer construir placas de circuito impresso a nível profissional, fazer os seus projetos com software com mais de 35 anos. Altium Designer tem o link para a galera WR Kits. Nossos assinantes têm o link exclusivo para baixar hoje. Está aqui embaixo a versão trial do Altium Designer. Software muito completo, um software profissional que tenho certeza que vai ajudar você muito. Ainda mais com o recurso Octopart. Você utiliza octopart.com e também tem acesso a vários componentes, bancos de componentes, inclusive no próprio Altium Designer enquanto você estiver projetando. Mais informações aqui na descrição. Um outro problema bastante comum são os amplificadores operacionais. Se você não utilizar uma alimentação simétrica,
no caso de um amplificador operacional convencional, que não é para alimentação simples, eu peguei aqui o exemplo do mais clássico de todos, o 741, você precisa ter o cuidado de deslocar a referência do circuito com um divisor de tensão resistivo. Então, utilize 2 resistores de mesmo valor entre mais V e o GND e faça isso. Alguns simuladores poderão funcionar, ou muitos iniciantes utilizam um amplificador operacional ideal na sua simulação, o que é válido, é totalmente válido para testar o seu circuito, mas acabam se perdendo quando vão utilizar uma alimentação em um op-amp real. Tenha esse cuidado para evitar esse tipo de erro. Então, nos op-amps, ou utilize a fonte simétrica, ou utilize um op-amp que serve para fontes simples, como por exemplo o LM358, que já citamos em outras videoaulas aqui, ou faça o recurso de deslocar a referência do op-amp com um divisor resistivo. Outro erro comum, que na prática muitas vezes dá errado, são os transistor drivers, driver com transistor. No simulador é bem provável que ele vá funcionar, vá acionar a determinada carga, tanto o transistor bipolar de junção quanto o MOSFET. Vai acionar ali tranquilamente, sem problema, vai rodar, não vai dar nenhum erro. Mas na prática você tem que se preocupar com a potência. Então, se essa corrente for muito alta, o transistor poderá não suportar por longas horas de operação. Eu já trouxe análises práticas, inclusive falando disso, demonstrando na prática também a questão da temperatura no case do dispositivo. E isso, nosso curso de datasheets ajuda bastante também você a aprender cada vez mais. O link está na descrição. Tenha o cuidado de dimensionar corretamente o transistor para determinada carga e, se necessário, utilizar um dissipador de calor do dispositivo para que ele consiga aí suportar a carga que você está acionando. Acionamento de cargas com microcontrolador. Aqui vai funcionar maravilhosamente bem em um simulador. Eu tenho aqui um PIC12F675, só para simbolizar, poderia ser qualquer outro microcontrolador, um AVR, um Atmega, enfim, um outro PIC, 8051, STM32. O que eu quero chamar a atenção de você é que a maioria dos microcontroladores tem 20, talvez 40 miliamperes de corrente que eles podem fornecer nas suas saídas. Então, um relé, nem pensar, não acione um relé, um motor DC ou cargas que vão consumir mais corrente com o microcontrolador. E eu já recebi de assinantes principiantes esse tipo de topologia, perguntando por que não funcionava, mas é óbvio que não vai funcionar. O relé até pode consumir, de repente, 10, 15 miliamperes, se for um relé bem pequeno, de baixa potência, mas temos o problema da carga indutiva do relé, que na prática ele vai reiniciar o microcontrolador de qualquer jeito. Ainda mais se não tiver aqui um diodo de roda livre. Está faltando também diodo em paralelo com o relé sempre. O catodo aqui para o positivo e o anodo para o GND. E como acionar corretamente? Temos vários vídeos no canal sobre isso, mas você pode utilizar um transistor driver. Então aqui viria a saída do microcontrolador e aqui o relé, no lugar da carga. E pode isolar com optoacoplador. Também uma técnica bem interessante, inclusive separando os GNDs. Circuito de controle, etapa de potência, isolados galvanicamente. No simulador não vai dar problema, mas na prática provavelmente não vai funcionar. Potência em resistores. Isso é muito comum no iniciante. Dimensionar determinado circuito, calcular o valor do resistor de forma correta, mas esquecer da potência dissipada. Eu faço um cálculo simples aqui com você. Se eu tiver 12 volts, por exemplo, em um resistor de 100 ohms, são 120 miliamperes.
não é tão alto assim, mas eu preciso multiplicar esse valor por 12 para ver qual é a potência dissipada no resistor. Olha só, 1,44 watts. Nesse caso aqui, o ideal seria no mínimo o dobro de potência. Então, um resistor para uns 3 watts seria o mais indicado nesse caso. De repente até 5 watts. Então tenha sempre em mente, quando você trabalhar com tensões um pouco mais altas, ou mesmo resistências bem baixas, preocupe-se em calcular também a potência dissipada no resistor. O simulador não vai acusar nenhum problema, óbvio, os resistores suportam infinitas potências no simulador, mas na prática não é assim. Então veja se não é necessário um resistor para maior potência. Potência da fonte de alimentação, muitos gostam de alimentar direto com a USB do computador, que fornece uns 500 mA, 5 volts, e às vezes a carga pode consumir mais. Então eu coloquei um exemplo aqui, 800 mA. Óbvio que no simulador as fontes de alimentação fornecem aí correntes, potências infinitas. Na prática, sempre tenha a preocupação de fornecer toda a potência e a mais até, de preferência o dobro do que o circuito vai demandar. Em amplificadores de potência também ocorrem muitos erros em função, por exemplo, essa topologia em classe AB, do HFE dos transistores, desprezar resistores de compensação. No simulador vai funcionar, mas na prática os transistores nunca terão o mesmo HFE. Então você precisa desses resistores de baixo valor, 0,22, 0,33 ohms. Mais detalhes sobre isso no curso de amplificadores WR Kits, que eu deixo como dica adicional para você. Outro problema, o ajuste de polarização. Tensão de baias aqui em um multiplicador de VBE. Ligar o circuito com o multiplicador de VBE no máximo pode ocasionar a queima instantânea dos transistores de potência. Então tenha o cuidado de ajustar o trim-pot para o mínimo valor possível. Aqui o propósito é obtermos uma tensão igual a 2 vezes VBE entre as bases para que os transistores estejam polarizados um pouco acima do corte, em um classe AB, por exemplo. De novo, no simulador você não vai sofrer estas consequências, porém na prática poderá acontecer. Mais uma dica aqui para você. Half bridge com MOSFETs, ou mesmo full bridge, ou outras topologias como um buck síncrono. Quando você tem um braço de MOSFETs, o MOSFET superior precisa de um high side driver, que significa um circuito que garanta uma queda de tensão gate source igual ao mínimo que o dispositivo precisa para operar adequadamente. Então você pode utilizar um driver como um IRF 2110, por exemplo, ou um Gate Driver Transformer, que já mostramos também em vídeos aqui. Tenha esse cuidado para que você consiga o chaveamento correto. Essa topologia é utilizada em amplificadores classe D, também conversores DC-DC em geral. Falamos bastante disso no curso de fontes chaveadas, então deixo também como dica fontes chaveadas iniciantes 1. E por fim, que muitos gostam de esquecer, o capacitor de desacoplamento. Sempre conecte capacitores de 100 nano entre os terminais de alimentação de um circuito integrado, pois eles fornecem uma fonte de ação rápida, filtram ruídos de alta frequência e aí o seu circuito vai funcionar corretamente, não terá problemas de ruído excessivo, o efeito spike da transição de chaveamentos de alta frequência que poderão prejudicar a performance do seu circuito. Espero que tenha gostado dessas dicas, então continue acompanhando o nosso canal. Quer mais dicas assim? Tem outras também para a galera iniciante? Poste aqui nos comentários, tá certo? E aproveite a promoção do nosso curso de C++, 50% de desconto. Está na pré-venda, ainda tem alguns dias, então invista no seu conhecimento. E esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Obrigado por assistir. Deixe aquele like, se inscreva aqui, maratone os nossos mais de 3.500 vídeos. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.